Olá, meus queridos amigos da Ataques Práticos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos abordar a temática Compliance com a minha amiga Jana Brito, que é presidente da Comissão de Compliance da OAB Ceará. Vou fixar aqui o tema enquanto o pessoal vai entrando. Já tá por aqui a Jana, já vou mandar aqui o convite para ela. Quem tá chegando por aí, vamos começar a falar sobre Compliance. Minha amiga Jana, seja muitíssimo bem-vinda aqui a Ataques Práticos. É uma honra para a gente lhe receber. Olá, eu que agradeço o convite, estou super feliz de falar um tema que eu gosto só um pouquinho, né? Boa, coisa boa. Jana, enquanto o pessoal vai entrando, já fixei aqui. Eu gosto sempre de falar para todo mundo que quem quiser ir mandando a sua dúvida, de preferência, use aqui o nosso balãozinho com a interrogação, porque fica mais fácil da gente achar. Aqui na Ataques Prático, a gente sempre tem muita gente participativa, com muitas dúvidas que são enviadas, e às vezes acaba se perdendo. Então, quem Sim. puder utilizar o nosso balãozinho aí será melhor. De início, Jana, agradecer, né, a sua pronta participação. Então, logo a gente fez o convite, você de pronto já aceitou estar aqui, nos honrando com a sua presença, e eu tenho certeza que serão minutos aí e horas, a gente vai tentar fazer em 1 hora, até 1 hora, de muito aprendizado para todo mundo que for assistir, porque a Jana é muito capacitada, né? Então, apresentar a Mas Jana para o olha, nosso grande público que ainda não conhece. A Jana é advogada e consultora, presidente da Comissão de Compliance da OAB Ceará. A Jana, muito nova, mas já possui aí um doutorado em Direito Político e Econômico pela aquela Universidade auto-investimento Presbiteriana em Mackenzie. skincare É mestre, teve até um estágio, né, internacional na Universidade de La Rochelle, que é La na França, Rochelle. não é isso? Isso. E também é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, que eu estou agora seguindo de longe aqui seus passos, viu, Janine? Eu estou caminhando aqui, um mestrandinho, mas tem sido um caminho de muito aprendizado. Eu que estou no mestrado já sinto uma grande diferença, você que já terminou o doutorado, com certeza, é uma bagagem muito grande. E o que é melhor é você pegar essa bagagem teórica e trazer para o mundo prático, efetivo, das coisas que realmente acontecem, né? Com Então, meu certeza. amigo, seja muito bem-vinda. A Jana faz parte também de um escritório que tem aplicado essa parte de compliance na prática, consome muito material de São Paulo, que talvez hoje seja o grande centro aqui no Brasil em termos de compliance, mas já tem Eu estou trazido aqui. transmitindo daqui, inclusive. Ah, tá em São Paulo? Olha aí, eu tenho que pegar essa ponte aérea também, viu? Embora. São Paulo é um campo de oportunidades, né? E a Jana também, deixando de lado aqui a parte de currículo, né? Eu conheço a Jana já há muitos anos, né? A gente foi contemporâneo de faculdade. Fizemos, acho que ainda, talvez uma ou outra disciplina juntos, mas Só eu acho gente que estava boa, um viu? pouquinho na frente. Esse povo dessa época aí, só gente boa. Rapaz, Pessoal turma meio top. disruptivo, Pessoal disruptivo, é verdade. cheio de moda. Minha amiga, me passa para as palavras iniciais, e aí em seguida a gente começa, beleza? Tá ótimo. Mais uma vez eu agradeço o convite e a presença de todos que estão aqui já querendo debater um pouquinho esse tema, né? Que não é necessariamente um tema novo, mas que vem ganhando força, né? Que a gente vem, né, cada vez mais debatendo, discutindo, falando sobre a importância, sobre de que forma pode agregar, enfim. Então é um tema que eu tenho paixão. Sou suspeita, é realmente algo que eu debruço muito estudo e que eu aplico na prática e que vejo ótimos resultados. Então, acho que por isso que eu sou tão entusiasta dele. Então, é realmente uma alegria estar aqui para falar um pouquinho sobre isso que eu gosto tanto, né? Sobre compliance, para difundir um pouquinho dessa cultura da integridade. Maravilha. Entre uma fala e outra nossa, sempre aparece algum amigo, vou mandando aqui os abraços, né? Acho que tu deve conhecer o
Lucas Acioli, deve ser da comissão de Sim, compliance. super membro da comissão de compliance. O Lucas também é super antenado, bebe de fontes aqui de São Paulo. Eu acho que tem muita gente bem antenada assim, na comissão. Tem excelentes profissionais que vêm buscando essa qualificação, essas capacitações, né? Beber de outras fontes. Porque hoje em dia, como já dizem, né? Quem só direito sabe, nem direito sabe. É verdade. Então, eu vejo realmente as pessoas se dedicando em ter cada vez mais um aprendizado complexo, né? Em desenvolver várias habilidades para efetivamente conseguir atuar de forma qualificada, né, no direito. Beleza, é isso aí. Você tem total razão. Cada vez mais o profissional do direito ele é exigido em outras searas e os profissionais de outras searas são exigidos também no direito. A gente vai transitando aí um caminhar mútuo de lá para cá, Exatamente. daqui para lá. Eu vou Com toda começar certeza. não perguntando compliance, eu vou começar com outra pergunta. Quem pode aplicar o compliance? É só para profissionais do direito? Profissionais da contabilidade podem aplicar? Profissionais da administração? Quem é que pode aplicar o compliance em termos práticos? E depois, aí tu já pode adentrar explicando um pouquinho, dando aquela visão geral do que seria o compliance. Claro. Não existe essa obrigatoriedade, né, de uma formação específica para você ser responsável ou elaborar ou implementar um programa de compliance. Né? Eu brinco, inclusive, que a gente começa a ser compliance na própria vida. Né? Então, se você tenta, né, estar sempre em conformidade, exatamente, com as suas obrigações, com o que é socialmente e legalmente colocado enquanto obrigação, se você é uma pessoa ética, coerente com seus valores, com a sua missão de vida, isso também é ser compliance. Então, a gente começa a ser compliance dentro de casa. Então, existe, o direito, inclusive, ele veio se apropriando um pouco mais dessa questão do compliance, mas ele já era um ramo bastante desenvolvido em outras áreas. Então, contadores, administradores, né? São vários profissionais que, na verdade, possuem outras formações, como formações em governança, sobretudo em governança, formações em gestão de risco. São profissionais que estão aptos, né, a aplicar um programa de compliance. É óbvio que existem sempre as melhores formações. Atualmente, a gente tem cursos específicos, mas que não exigem uma formação em direito. Já vi aí, inclusive, que nosso querido Pragmácio entrou aí. A autoridade é isso aí, viu? Eu não posso agora deixar de mandar um abraço aqui para Eduardo Pragmácio, um dos advogados que eu mais admiro na minha área específica, que é mais trabalhista, é um advogado empresarial muito forte, com um currículo acadêmico muito pesado, com doutorado também em São Paulo. Está aí fazendo um trabalho brilhante à frente da ESA. À frente da ESA, exatamente. Aproveitar aqui para parabenizar pelos trabalhos, pela condução que tem feito aí na Escola Superior da Advocacia. Um abraço grande para Pragmácio. Professor agora da UFC também, professor substituto. Top. Se garante. Então, já que retomando, né, da nossa digressão, o direito, Rafa, ele começou a se apropriar muito desse diálogo, né, do compliance, dessa pauta de compliance, a partir de demandas de corrupção. Sobretudo aqui no Brasil, quando a gente começou a ter os grandes escândalos de corrupção, que efetivamente os advogados começaram a ter que adentrar nessa temática, foi quando o direito começou a se apropriar dessa pauta do compliance. Então, veio de uma demanda, mas ele já existia, já era um ramo bastante desenvolvido. E como eu te falei, não existe assim eu preciso fazer esse curso para ser compliance officer. São múltiplas habilidades, múltiplas skills, na verdade, para você ser um bom profissional para aplicar um programa de compliance. É interessante isso que tu tá mencionando, Jane, e eu gosto muito disso, né? Porque você é uma pessoa que estudou, foi para São Paulo, aprofundou. E quando eu pensei em aplicar um programa de compliance, no meu caso, mais voltado para a parte trabalhista, aí eu ia conversar com as pessoas que já tinham feito algum curso, alguma coisa, para pegar uma dica. Pessoal, não, pode não, tem que fazer o curso. Tá, mas na lei diz que como é. E é que está escrito, né? Que só esse profissional pode. E um modelinho aqui de um código de conduta, não, é porque cada um tem a sua especificidade, não sei. Beleza, cada um, mas não tem um geralzinho assim. Rapaz, era uma coisa que as pessoas não queriam dividir conhecimento e nem saiu do canto. Não aplicava nada. Então foi aos trancos e barrancos. Na época eu fiz alguns cursos, até a Escola Superior da Advocacia ofereceu um curso.
querido Uhum. professor até que faleceu ano passado, né? O Fernando, que Deus o tenha. Uhum. E com outras pessoas também, fizemos alguns cursos, pessoal aqui do escritório, e eu troquei muita informação mas era difícil, viu? Conseguir uma informação assim fora da caixinha, mas você já Sim, está vindo com a outra visão, né? Já está vindo com essa outra visão sim, de realmente compartilhar conhecimento, porque é assim que a gente faz a coisa com crescer. toda certeza. E o compliance, quando a gente aplica na prática, pô, o efeito prático é maravilhoso. E aí vem a minha próxima Exatamente. pergunta para você. Quem é que pode aplicar o compliance? É só para grandes empresas, empresas de médio porte, empresas pequenas, empresas com 2 funcionários? Tem como aplicar? Vale a pena? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, vamos lá, né? Em relação a isso que você falou de compartilhar conhecimento, eu ia fazer uma observação que eu acho que sempre que surge um novo ramo, que as pessoas estão se apropriando ainda dele, talvez tenha um pouco disso, né? De você ter a informação premiada. Mas eu fico sempre muito feliz, assim, quando eu estou em algum evento ou quando eu estou debatendo com profissionais, né, especializados, tal, que estão atuando no compliance, ou no CWC, que é uma rede de networking de mulheres que atuam em compliance, eu percebo que é um movimento de muita troca. E isso é algo muito engrandecedor, sabe? Eu percebo que são pessoas que falam o que fazem, como fazem, as melhores práticas, o que funcionou. E eu fico muito feliz com o aumento dessa comunidade, sabe? De partilhar mesmo. Porque Muito no bom. fim é isso, né? A gente acaba aprendendo muito com a prática dos nossos colegas. E em relação à pergunta que tu fizeste sobre, né? Sobre o porte da empresa, existia inicialmente essa. Eu acho até esse clichê de que o compliance é para grandes companhias, né? De fato, as grandes companhias elas acabam sendo mais rápidas nesse momento, né, de implementação e de adequação, porque elas são mais exigidas, né? São normalmente companhias que trabalham alavancadas, recebem financiamento, seja financiamentos de investidores ou fundos de investimento, sejam mesmo financiamentos bancários. Então, como são companhias que trabalham normalmente alavancadas e que precisam, né, ou participar de licitações, ou mesmo ter acesso a essas linhas de crédito beneficiadas, então elas precisam, é uma exigência, né, que elas tenham um programa de compliance, que elas tenham governança, que elas tenham uma boa governança. Então, elas acabam sendo meio que obrigadas, né? Quando a gente fala das empresas menores, né, existe aquela coisa. A empresa nascente, ela primeiro está tentando sobreviver, né? Então, muitas vezes existe aquela coisa do, não vale a pena, talvez seja muito caro, e não é. Inclusive, já se fala no que seria esse mínimo produto viável, né? Do que seria o essencial. Não que eu vá pegar, por exemplo, uma pequena empresa e vá trazer para dentro dela todos os melhores estándares daquela área. Mas é possível, sim, você desenvolver um ótimo programa de governança que vai, por exemplo, organizar a casa. Que você vai ter ali um fluxo de caixa, que você vai ter os controles internos da sua empresa, que você vai ter clareza sobre, por exemplo, as contratações futuras, sobre o produto, sobre o consumidor, quem você vai atingir, a sua relação com o consumidor, a sua relação com terceiros, que hoje é algo latente, né, algo urgente, que se tenha conhecimento de quem são seus fornecedores e quais são as práticas de mercado desses fornecedores. A gente tem aí grandes varejistas que tiveram problemas graves reputacionais exatamente porque os seus fornecedores não tinham, né, as mesmas práticas. Então, acaba sendo super importante e acaba dando clareza nesse processo. Então, muitas vezes, essa sensação de a empresa bagunçada ou de você gastando mais do que deveria, fazendo um retrabalho, né, tendo um retrabalho, muitas vezes isso é falta de governança. Então, Sim. quando você não tem isso, acaba que a sua empresa tem muito mais gasto e não tem esse valor agregado, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma política de compliance, uma governança corporativa forte, sólida desde o início, a empresa tem muita clareza, né, sobre como que os rumos que ela vai tomar, sobre todos os processos, sobre quem está contratando com ela, e, enfim, todas aquelas coisas. E eu acho que tem uma coisa que eu acho tão engraçado, é muito comum que as pessoas subestimam isso. Quando as pessoas me dizem assim, mas quando a gente fala de política de integridade,
esses valores, isso é muito subjetivo. Como que eu vou determinar que a minha empresa vai aderir a esses valores? E é uma coisa que a gente não presta atenção, né? Às vezes a gente entra numa empresa, aí tem na parede aquela placa, aí tem dizendo assim, nossa missão, nossos valores. Na Tax tem, viu? Exato. Aí, tipo, não... ninguém sabe o que é aquilo, ninguém segue aquilo. Você vai tomar uma decisão numa reunião e em nenhum momento aqueles valores são debatidos. Na hora que você vai fazer uma contratação, ninguém nem sabe o que são aqueles valores. Na hora que você vai escolher entre um fornecedor, tão pouco, eu quero saber o que é o mais barato. Então, muitas vezes esses pequenos detalhes, na hora que a empresa nasce, na hora que eu escolho qual é a missão da minha empresa, e que isso é uma decisão de valor, uma decisão esclarecida sobre por que eu preciso ter clareza dessa missão, por que eu preciso ter clareza desses valores, de que forma eles agregam valor ao meu produto, de que forma eles agregam valor à minha empresa. Isso é muito importante desde o nascimento dela. Então, Sem esses dúvida. valores orientadores, isso independente de ter 1, 2, 5, 10 funcionários, eu preciso saber qual rumo que eu vou tomar e de que forma isso pode agregar valor no meu produto. Eu acho que uma das grandes chaves, né? Porque o compliance ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. Às vezes a gente escuta as pessoas querem reduzir muito, falam anticorrupção e tal, mas ele é muito amplo. E uma das grandes vantagens do compliance é criar processos. Você mapear processos, isso facilita demais a gestão empresarial. A casa fica toda arrumada, se saiu alguém, a pessoa que vai entrar já vai entrar dentro daquele ritmo que a empresa já tem, independentemente da peça que tá ali. Então, eu vejo muitos benefícios para quem tem implementado, desde empresas muito pequenas. Eu tive um caso, Jana, que a gente implementou, apresentou um código de condutas para uma empresa que tinha 4 empregados. Na semana seguinte que a gente apresentou, aí teve uma denúncia já do que a gente tinha acabado de implementar, utilizaram lá o canal, tinha um empregado desviando mercadoria. E aí, essa foi literalmente para pegar uma corrupção interna, né? E foi muito útil. O cliente, assim, né, com uma semana já teve um resultado efetivo. Não é o foco do compliance apenas isso, só isso, mas também é para isso, é para mitigar, reduzir ao máximo esse tipo de fluxo negativo interno. Com certeza. Até porque quando a gente tem, por exemplo, contratações públicas, quando a gente tem contratos que são um pouquinho mais vinculados a normativas, a determinados estándares, é muito mais fácil de você inibir algumas práticas. Quando você traz tudo para o âmbito corporativo, isso fica mais difícil. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, porque foi um exemplo que eu já vivenciei, e é mais ou menos esse que você vivenciou, que é que suborno não é crime no Brasil. É crime se for com autoridade pública, porque é corrupção. Mas se um funcionário da sua empresa recebeu um suborno de um fornecedor para que ele seja escolhido no momento de uma compra, essa conduta não é criminalizada. Onde que você vai colocar um freio nisso? Código de conduta. Quando você tem algumas grandes empresas que eu já vejo colocando nos seus códigos de conduta. Exatamente. É quando você vai efetivamente colocar esse tipo de coisa. Por quê? O âmbito corporativo, ele precisa de certa flexibilidade para que os negócios aconteçam. Então, não faz sentido que minuciosamente ele seja regulado, porque você tira a agilidade, a rapidez, muitas vezes burocratiza as relações, e isso não é interessante. Entretanto, você precisa ter alguma clareza em termos de expectativa e do que você espera de tudo aquilo. E muitas vezes é no código de conduta que você vai estabelecer essas diretrizes. Outro dia eu estava conversando com um amigo que ele trabalha para uma grande distribuidora, ou é fornecedora, ou é fabricante, não lembro, da área de medicamentos, né? E no passado tinha muita coisa de pagar viagem para os médicos e tal, e hoje ele estava me explicando, não tem mais isso não, festinha, com tudo bancado, hoje não pode, não tem mais autorizado. E o pessoal ainda, cadê a garrafa de uísque no final do ano? Não tem. Não pode ter mais. Sobretudo essa parte de compliance médico, né, que veio na pandemia sendo muito exigido. Sim. Muito mesmo. Jana, a gente já falou aqui de algumas situações de por que temos que ter um programa de compliance, mas tu teria mais algum complemento na tua visão? Por que a gente tem que ter esse programa de compliance? Por que isso é interessante para a empresa, além daquilo que a gente já falou? Ou podendo reforçar mesmo o que a gente já falou?
Bom, eu acho que a gente já falou em linhas gerais, né? Por que eu preciso botar ordem na casa, né? Para eu conseguir, por exemplo, economizar, para eu conseguir ter clareza dos meus processos, para eu conseguir dar eficiência, para eu conseguir desenvolver ou automatizar alguns processos, entender o que precisa, por exemplo, ter material humano, o que é que pode ser um software, entender o que pode reduzir o risco reputacional da minha empresa numa relação com terceiros ou numa relação com o meu consumidor. Mas a gente tem também algumas pautas que são atualmente esperadas das empresas e que as pessoas são sensíveis a essas pautas. Então, que a gente precisa também incorporar, por exemplo, num programa de compliance, né? Que são essas pautas que falam sobre ambiental, são pautas que falam sobre diversidade, sobre direitos humanos. E aí é muito comum quando você fala isso pela primeira vez, mas por que eu devo me preocupar com direito ambiental? Por que eu devo me preocupar com diversidade de homens e mulheres, igualdade de gêneros? E a primeira coisa que eu sempre digo é, olha, se o Banco Mundial e o FMI já estão exigindo, é melhor você começar a pensar sobre. Então, não ache que o Banco Mundial está preocupado efetivamente com isso. Não existe necessariamente, existem demandas de mercado, né? Então a gente precisa, por exemplo, ficar atento a essas demandas, porque existe já essa questão da representatividade, existe já essa questão da proteção dos direitos humanos, existe algumas questões que hoje são muito importantes. Então eu já tive, por exemplo, em algumas negociações em que a gente ia fazer um contrato de financiamento e os investidores estavam lá se reunindo para compor um cheque milionário, né? Então, era um cheque realmente de um valor super alto e um dos investidores retirou da negociação 20 milhões, se retirou com 20 milhões da negociação porque a empresa tinha um passivo ambiental. E um passivo ambiental e eu, particularmente, assim, pela minha experiência com isso, eu classificaria como um passivo controlável, porque a gente sabia que era possível fazer um TAC, que era possível fazer uma transação ali, que é o tipo de coisa que você vai fazer um acordo no futuro. Eu não tinha como impedir, por exemplo, a emissão de uma licença ou qualquer coisa do tipo. E mesmo assim, mesmo eu tendo um posicionamento favorável em relação a isso, mesmo que os legals tenham dito que não, isso aqui não é algo tão grave, o investidor se retirou. E retirou um valor vultuoso. Então, é por isso que a gente precisa ficar atento, né? Então, eu acho que além dessa parte de organizar a casa, a gente precisa ficar atento às oportunidades do mercado. Tem uma pergunta aqui do Nonato, que eu vou colocar aqui para você ver. E aí tu tá perguntando qual o custo-benefício, né, de uma compliance numa empresa média. Aí depois eu contribuo com a experiência minha aqui também. Mas eu já citei um caso aí, né, de uma empresa de 4 empregados e que um deles estava desviando material, gerando um prejuízo para a empresa. Então, o programa de compliance, ele começa a rodar, você pode, às vezes, até internalizar isso, né? Geralmente, vem uma consultoria, presta serviço, você pode continuar rodando, pode contratar depois pontualmente, só para revisar alguma coisa. Isso, só para fazer monitoramento. Mas a Jana vai falar um pouquinho da visão dela, depois eu vou só complementar com um caso prático que vai mostrar também uma questão de custo-benefício. Bom, vamos lá, existem muitos, né? Na verdade, como eu falei, existe o custo interno de você tomar decisões melhores, que a gente chama muito, né? Esse termo está famoso aqui em São Paulo, decisões de valor. E muitas vezes não é essa decisão de valor que as pessoas falam tanto, né? Que o empresário precisa tomar decisões de valor. Decisões de valor são decisões muito esclarecidas. Temos que tomar mais café, Jana. Estamos tomando poucos cafés. Eu vou já botar uma taça de vinho, né? Que a gente tem que tomar uns vinhos para conversar sobre isso. É verdade, concordo. Então, eu acho que é meio que isso. A primeira coisa é você ter subsídio, o empresário ter subsídio para tomar uma decisão de valor. O que é que o empresário tem como subsídio para tomar uma decisão de valor boa para a empresa dele? Qual o risco que ele está correndo? Ele precisa ter uma matriz de risco, um heatmap, algo que ele olhe visualmente e diga isso é arriscado, isso não é. Ele precisa ter um fluxo de caixa controlado. Então, ele precisa saber o que é estoque, o que é entrada, o que é despesa, o que é isso, o que é aquilo. Então, ele precisa saber quais são os valores da empresa dele, para que quando ele vá contratar, ele contrate alguém que esteja alinhado com aqueles valores, com o que ele espera para o futuro. Ele precisa... Então, são essa série de variáveis que orientam
o que a gente chama de uma decisão de valor. Então, hoje, o que esses MBAs estão ensinando, né, para as pessoas que querem ser CEO e tudo, é como tomar decisões de valor. Como utilizar essas ferramentas, desse mecanismo, para tomar essas decisões. Tanto que, quando a gente faz um organograma, né, o Compliance Officer, ele está ali, ó, no mesmo nível do CEO, né, em termos de tomada de decisão. Porque ele vai exatamente dar esse subsídio. Então, primeiramente, você vai ter essa questão de organização, que vai te dar visualmente uma maior clareza, como tu mesmo colocou, Rafa, dos processos da sua empresa, né? Do que eu consigo dar mais agilidade, do que eu não consigo, do que eu preciso de capital humano, porque é mais criatividade, mais empático, que eu preciso de novas tecnologias, enfim. Então, eu tenho clareza de todos esses processos. Isso faz andar de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Eu vou ter, como eu falei, esse ganho nas minhas decisões, porque eu evito tomar decisões erradas que podem me ocasionar, por exemplo, maximizar riscos reputacionais, diminuir o valor do meu produto, enfim, que vai impactar lá no final, na relação com o consumidor. E eu tenho também a minha relação com terceiros, que são os fornecedores e que são os financiadores. Então, uma empresa, ela passa a ser muito mais atrativa quando ela tem essa pauta, né, da integridade, da proteção do meio ambiente, de proteção de direitos humanos. Então, existe, inclusive, um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mediu o crescimento em percentual do preço que as pessoas pagam a mais por um produto que é ambientalmente responsável. Uhum. Então, por exemplo, um copo, eles pagam em média X% a mais se isso for ambientalmente responsável. Eu pago em média X reais a mais por um produto que é socialmente responsável. Então, existe essa relação de custo-benefício. É claro que ela depende muito já do nível de governança que a empresa tem, né? Porque às vezes existem empresas que têm um bom nível de governança, mas essas empresas tendem a se valorizar bastante quando elas têm. E isso eu estou falando muito no âmbito privado, né? Quando a gente vai para o público, a gente tem outra janela de oportunidades. Então, existem processos licitatórios que exigem ou que valorizam, pontuam essas empresas que já possuem um programa de compliance. Então, a gente também tem essa ponta que é mais de relacionamento com o público, né? Público-privado. E é uma tendência. Eu acredito que no futuro, 100% desses processos licitatórios vão exigir algum programa de conformidade dessas empresas. Mas isso é algo que ainda é um movimento crescente, assim. Tá? Existem vários editais, existem leis específicas, né, em alguns locais. Então, eu acho que é uma tendência. Então, essa relação de custo-benefício varia, obviamente, do ramo da empresa, do nível de governança que a empresa já tem, mas ela, para mim, ela só vai ser maximizada no futuro. Perfeito, João. E outra coisa que eu chamo a atenção com relação a isso do custo-benefício, né? Uma coisa, e eu digo isso por experiência de acompanhar aqui alguns clientes, uma coisa é você pegar uma empresa pequena, que tem uma grande possibilidade de escalar mercado, Sim. e aí ela vai crescer na orientação dentro de um programa de compliance, ela vai crescer juridicamente toda correta. E ela não vai gerar nenhum tipo de passivo. E às vezes a gente pega empresas que já estão grandes, médias dentro do nosso mercado, mas cheio de falhas trabalhistas, por exemplo, que é a minha área, que para corrigir essas falhas elas vão ter que desembolsar um grande valor. E talvez se ela tivesse lá atrás se programado direitinho para ir crescendo de forma organizada, não teria tido esse tipo de problema. Eu lembro que eu fui... E a Jana falou aqui um exemplo, né? Deve ser uma empresa grande, né? Por causa de um negócio de 20 milhões. Mas se a empresa, o programa de compliance dela tivesse ali um dia, visto que tinha aquela falha, tinha identificado, tinha resolvido antes de ir para a mesa de negociação. Então, o custo-benefício aí para essa empresa perdeu 20 milhões numa negociação, porque, enfim, não se preparou bem. Eu já saí daqui, já fui lá pro Cariri, adoro Cariri, cara. Eu sou do Crato, né? Tu sabe? Como é? Eu sou do Crato, né? Tu sabe? Ah, eu sabia não, ou não lembrava. Que legal. Mais um motivo para gostar mais de você. Eu adoro o Cariri. Estou com muita saudade de lá, inclusive. Sim. Espero voltar em breve. E eu fui contratado por uma empresa lá da região do Cariri para dar uma palestra. É uma grande indústria para todos os supervisores da empresa. Eram cerca de 110 pessoas, só os supervisores. Então, a indústria é muito grande. Isso é só o pessoal de supervisão que tinha algum cargo de gestão, né? E o tema da palestra era assédio moral. Eu passei lá um dia inteiro falando só sobre assédio moral. Por quê?
porque a empresa estava sofrendo um grande fluxo de reclamações trabalhistas. Nessas reclamações trabalhistas, recorrentemente vinha assédio moral e estavam havendo condenações. Então, isso era um passivo que estava sendo gerado. Foi que eu não pertencia ao programa de compliance, eu sou um externo. O programa de compliance deles identificou, olha, está tendo esse problema, faça uma palestra aqui sobre assédio moral para as pessoas saberem o que é. Eu fiquei um pouco impressionado, porque eu listei vários casos de assédio moral e eu ficava perguntando, pessoal, isso aqui é assédio? E eles, muitas coisas eles achavam que não era um assédio, que era uma coisa banal. E era interessante porque tinha gente do Sul, tinha gente da Bahia, tinha gente de outros estados, cada um vindo de uma cultura diferente, e que isso acabava se chocando com o que a Justiça do Trabalho aqui do Ceará, por exemplo, entendia. Então, a gente teve um dia muito produtivo, que eu tenho certeza que depois das palestras diminuiu muito essa questão trabalhista dessa empresa. Eu já tive uma experiência parecida com essa tua. A gente trabalhou na GV numa época fazendo due diligence das arenas da Copa do Mundo que tinham denúncia de violação de direitos humanos. De leve, né? Um trabalhozinho de leve. E aí, quando a gente foi, algumas dessas denúncias envolviam exploração sexual infantil no entorno das construções. Isso é uma grande chaga nos mega empreendimentos, né? Que é a exploração sexual no entorno desses mega empreendimentos. Sejam grandes eventos esportivos, sejam mega empreendimentos de infraestrutura. E aí, eu me lembro que quando a gente vai conversar, né? Com o pessoal lá de fábrica mesmo, um pedreiro e tal, não sei o quê. Essa sensibilização, ela precisa ser muito clara, né? Tanto que muitos códigos de conduta, eles agora são em quadrinhos, eles são visuais, a gente já está trabalhando muito com a questão do legal design, né? Trazendo isso para o código de conduta, para quê? Para ser claro. Então, eu lembro que a gente teve um dos casos que a construtora chegou a fazer como se fosse um joguinho, um baralho de cartas, que o funcionário precisava, tipo, conquistar, e cada carta para conquistar uma mulher valia uma coisa, se ela fosse menor de idade, ele perdia o jogo. Enfim, algo que começasse a criar uma cultura do que era inadequado. Porque na cabeça dele era exatamente isso que você falou. Aquilo não era inadequado, era normal. Né? Tipo, ela que quis, ou alguma coisa assim, quando via a denúncia, a empresa tem exploração sexual infantil. Porque quando vem a denúncia, vem maculando aí o reputacional da empresa como um todo. Então, essa sensibilização, muitas vezes, ela precisa ser feita assim, da forma mais evidente possível, didática possível. E uma das coisas que tem sido muito debatida, e que eu acho que uma das grandes pautas dessa quarentena, né, nos programas de compliance, que os compliance officers estão arrancando os cabelos, é exatamente essa relação dos valores, das missões com a missão da empresa. Então, uma coisa, você fez todo esse trabalho de sensibilização, aí tu ensinou tudo lá para eles, o que é que era, o que é que não era. E aí agora a gente tem uma relação com essas grandes tecnologias. Então, a gente tinha ali um programa de compliance que foi pensado para o chão de fábrica, né? Dentro daquela empresa, dentro daquele corredor, dentro daquela estrutura, e agora eu preciso transportar ele para o home office das pessoas. Uhum. E explicar que naquela estrutura ele também precisa seguir os valores, as missões e toda aquela questão. Então, isso tem sido um grande desafio, que é você transportar para a realidade da pessoa agora no home office aquela estrutura que você pensou ali para o chão de fábrica. Então, assim, acho que é uma das pautas mais debatidas, essa questão do treinamento e como fazer essa sensibilização à distância agora. Isso é uma pauta muitíssimo importante, porque senão há uma grande dispersão. Eu tenho conversado com muitos empresários nesse sentido, e uma coisa que eu tenho indicado, faça reuniões semanais, fique lá 30 minutinhos falando da importância, exatamente ficar reforçando essa visão, os valores, perguntando também como é que o funcionário está, né? Esse período tem sido um período muito delicado para várias famílias, enfim, acho que todo mundo sai ganhando com isso. Com toda certeza. Temos aqui algumas perguntas, vou aqui tinham várias. Vou pela ordem e depois eu volto aqui para o nosso... Aquela medo. Vocês querem nos deixar em situações desconfortáveis. A Dani tinha mandado aqui uma pergunta, mas não é o objeto da live, tá? Mas sobre a medida provisória ainda não saiu, viu, Dani? Só respondendo aqui que está todo mundo aí esperando essa medida provisória de suspensão e redução dos contratos, né? Ainda não saiu. Nosso amigo Lucas mandou:
As empresas têm mais facilidade em conseguir um empréstimo se tiver um programa de compliance efetivo? Os bancos já estão exigindo esse tipo de programa? Sim. Às vezes o banco até nem exige, mas isso entra na conta quando ele vai construir a tua matriz de risco. Todas as vezes que a gente vai fazer uma operação financeira, que você vai ter uma alavancagem ou pedir um empréstimo, algo do tipo, ele vai fazer uma análise de risco da tua empresa, né? Da tua viabilidade. Então, se você tem um programa de compliance, se você tem uma boa governança, é óbvio, primeiro, você já tem toda a sua documentação muito organizada, né? A parte da documentação já está organizada. Então, isso já facilita muito o processo. Segundo, o banco vê que você tem valores, que você não tem passivo, ou que tem um passivo controlado. Então, já existe uma série de coisas que vai, obviamente, favorecer. E mais do que isso, que eu acho, assim, até que bem mais do que isso, até entrando na relação do custo-benefício, tem a redução das taxas de juros. Uhum. Então, muitas vezes, você consegue ter acesso a melhores Linhas de crédito. financiamentos, linhas de crédito, quando você tem uma política de governança. Então, se você tem aquilo apresenta um pouco menos de risco, você consegue, muitas vezes, negociar juros menores. E isso faz muita diferença na conta lá no final, né? Sem dúvida. Mais um aí para a questão do custo-benefício. Do custo-benefício. Aí o Danilo perguntou o seguinte, Danilo Castelo, quais cuidados se deve ter na implementação do compliance no setor público, visando inibir algumas operações? Eu acho que a operação, ele botou aqui a 150, acho que nem entraria muito, porque é mais de questão criminal pura, sem envolver a empresa, né? Era mais negócio de traficante, enfim. Mas essa faroeste eu não sei qual é de cabeça, mas enfim, acho que ele está falando disso, de como proteger a empresa nesse tipo de situação para evitar esses grandes escândalos, como foi, por exemplo, o que houve na Petrobras. A gente tem um caso também muito conhecido aqui no Brasil e muito estudado pelo pessoal do compliance, que é o da Science. Fez alguns acordos, enfim, tem alguns exemplos aí. E na tua visão, o que é que pode ser feito nessa sistemática, no que é que pode ajudar? Bom, o que eu acho, né? Existem aí duas formas de tratar desse assunto, né? E eu gosto particularmente mais de uma. Quando a gente fala de programa de compliance, existe uma forma de você pensar e implementar um compliance no setor privado, existe uma forma de você pensar isso no setor público, e existe uma forma quando eu trabalho uma relação público-privada. São lógicas diferentes. E já era a pergunta seguinte dele, tá? Então tu já tá englobando tudo aí. Ótimo. Pronto, ótimo. Quando eu tenho, por exemplo, uma lógica corporativa, muitas vezes eu tenho mais agilidade e mais liberdade para estabelecer determinados limites. O que é proibido, o que é permitido, o que eu considero, o que eu tenho como valor. Quando eu trato do compliance público, eu já não tenho tanta liberdade. Por quê? Eu tenho aí uma série de leis, regulamentos, que vão determinar se aquele determinado ato, por exemplo, ele é adequado ou não para fins regulatórios, propriamente ditos, né? E eu vivo dizendo, gente, o Estado lida com direitos humanos, lida com direitos sociais, ele tem uma carga de coisas que ele precisa levar em consideração muito mais do que uma empresa privada, por exemplo. Então, nem sempre a gente pode pensar na mesma velocidade ou na mesma estrutura. E eu vejo, inclusive, muitos autores mais recentes falando que não tem que. Tem muita gente que diz assim, vou implantar um programa de compliance numa repartição pública para ela ter a mesma agilidade ou eficiência que uma empresa privada. Não tem que. Não só não vai, como não tem que. Porque quando eu falo de um ato administrativo vinculado, eu tenho uma quantidade de exigências muito maior. Então, o público ele vai lidar com uma série de limitações, uma série de exigências que foram escolhas legislativas nossas, soberanas, que a gente precisa observar. Então, a gente tem aí uma marcha um pouco mais lenta, né? Uma série de fatores a mais para considerar. Entretanto, quando eu falo dessa questão, como evitar dentro, né, seja no público, seja no privado, o que são as duas formas que vão se aplicar nos dois âmbitos, certo? Uma forma seria repressiva, em que sentido? Eu estabeleço um canal de denúncias e investigações, né, de forma ostensiva, realmente criar uma rede de vigilância. Isso era algo muito do modelo fordista, inclusive, que se difundia muito essa questão do empregado, que é fiscal do próprio empregado. Entretanto, hoje, o que eu vejo assim, de mais sofisticado é a educação corporativa. A Jana, que na origem era bem trabalhista, né, Jana? Lá atrás. Então, o professor Paulo Rogério que me fazia estudar, mas eu nunca foi
meu game. Mas é meio que isso. Então, a gente tinha essa coisa da vigilância. Eu acho que hoje, contemporaneamente, a gente fala muito da educação corporativa. A gente fala muito da sensibilização, né? De você educar o seu funcionário, de explicar para ele qual é o impacto daquilo, de explicar qual é o impacto na empresa, dele se sentir parte da empresa, dele entender que a decisão dele também tem que estar orientada por aqueles valores, dele entender a importância dele naquela macroestrutura. Então, eu acho que um caminho de formação, de sensibilização, ele hoje tende a ser mais efetivo, por exemplo, para fins de prevenção, do que uma política repressiva. Não que não tenha que ter, obviamente você vai ter que ter. Né? Você vai ter que ter investigações sérias, você vai ter que ter um bom canal de denúncias. Entretanto, você trazer muitas vezes para a educação corporativa, tu vai alcançar resultados melhores e um pouco mais eficientes. Perfeito, perfeito. E com um custo menor, né? Sem falar um custo de imagem menor, um desgaste menor. Eu acho tudo mais simples quando é prévio. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, Jana, na tua visão, quais são os grandes desafios no pós-Covid? Se Deus quiser, a gente vai chegar nesse dia aí do pós-Covid, né? Espero que até o final do ano. Não quero nem dizer ano que vem, esse ano ainda vai ter. Esse ano que a gente quer carnaval no próximo. É verdade. O que eu acho, né? Existem algumas pautas que estão sendo realmente muito debatidas. Por quê? Porque primeiro a gente teve aí uma questão muito forte, como eu falei, inclusive o empoderamento dessa pauta do compliance pelo direito, quando a gente teve aquelas grandes operações de corrupção, né, relacionadas à corrupção. E a gente acalmou um pouco nisso, e aí agora na pandemia a gente vê essa pauta de novo com muita força. Né? Então, se debate muito essa questão da transparência, da corrupção. Saiu um estudo recente falando que 63% da população acredita que a corrupção vai crescer nesse período do Covid. A gente tem compras emergenciais, quebra de requisitos, enfim. A gente teve governadores afastados, né? Exatamente. Secretários. Então, essa pauta do compliance, em termos, né, relacionado à corrupção, como anticorrupção, eu acho que ela vem muito forte, de uma forma como veio anteriormente, e isso coloca muito, essa pauta joga muito isso para a responsabilidade do jurídico, né? O jurídico se apropria muito disso quando a pauta se relaciona com o delito. Então, eu acho que é algo que vai nos demandar, enquanto advogados, muito essa questão da corrupção. Mas a gente tem algumas outras questões que estão vindo muito fortes também e que são impositivas, né? Que foi exatamente a tua live passada com o Renatinho, LGPD, que está nos enlouquecendo. Ninguém dorme, nem acorda sem ouvir falar em LGPD pelo menos uma vez na vida. Então, eu acho que, eu vou dizer assim, a mulher moderna tem um dia de paz. Quando você acha que estudou e terminou seu doutorado na LGPD, você vai te lascar. Então, eu acho que tem sido um grande desafio, porque muitas empresas não estão adequadas, estão começando esse processo de adequação agora, ainda não se tem muita clareza sobre como a autoridade vai atuar, nem de que forma isso vai ser cobrado. Então, ainda está todo mundo nessa zona cinzenta de o que esperar, o que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso entregar. Enfim, eu acho que é algo que está realmente se cobrando muito. E a pauta é ESG, né? Sem dúvida, que é essa parte de ambiental, social, governança, enfim, que vem muito forte. Primeiro, porque ela já era inicialmente algo que as grandes companhias precisavam ter atenção. E segundo, porque agora ela se torna assim, quase que urgente. Então, trabalhar a diversidade, trabalhar esse relacionamento com terceiros, são pautas que agora começam a tocar na legislação. Então, não é mais um caso de reputacional. Eu tenho gestão do trabalho aplicando princípios RUG. Então, eu tenho, inclusive, uma nova forma de medir o seu dano. Eu não estou mais falando de dano e nexo causal. Eu estou falando de esfera de influência. Então, eu já tenho essa aplicação na justiça. Eu já tenho uma série de outras demandas que são impositivas. Né? Então, trabalhar essa pauta de meio ambiente, de direitos sociais, né? Que é essa parte social, e essa parte de relacionada à governança, ela vem também muito forte, né? Ela se torna muito impositiva. E aí eu acho que outra pauta que eu vejo muito, que eu até já comentei, é a questão dos treinamentos, né? Como transportar essa política para fora agora. Agora que tá todo mundo de home office, a gente vai fazer o quê? Né? Como que eu vou transportar? E eu acho que uma pauta que eu não vi ninguém falando ainda, mas que eu tenho tomado meu vinho e pensado muito sobre ela,
eu acho que eu preciso escrever um artigo sobre isso, que eu não estou vendo as pessoas debatendo. É um debate sobre integridade na informação. A gente vê um crescimento de fake news muito grande. A gente vê uma questão de qualidade da informação muito forte, o quanto a gente está sendo bombardeado, o quanto isso está socialmente sendo impactante. E a gente não está falando sobre essa difusão da política de integridade na informação. Então, você vai se antecipar aí de aos debates, mas é um debate sem dúvidas. É algo que eu ando pensando nas minhas noites livres. Esse é um debate que vai vir à tona muito em breve, porque a gente percebeu isso em todos os campos, afetou inclusive a política, a própria política. Então, é uma coisa que vem. Eu lembro, eu já fui militar em 2006. Fiz serviço militar obrigatório, fui aspirante oficial, né, do Exército. Formei. E aí, lá já se falava muito disso. Olha, as guerras do futuro são as guerras da informação. Isso em 2006. É informação. E é o que a gente está vendo, países querendo difundir informações falsas em outros, influenciando no resultado de eleições, né? Como a gente vê aí, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, esse embate. Enfim, questão muito, muito interessante. Jano, eu queria aproveitar, você tocou aqui num ponto que tem sido a dor de muita gente, por isso que a gente trouxe o Renato aqui para falar um pouquinho sobre a LGPD, para dar uma noção geral. Mas eu vejo cada vez mais, quanto mais eu estudo a LGPD, mais eu vejo ela como mais um braço ali de um bom programa de compliance. Então, quem tem já um programa de compliance interno, internalizar o que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece como obrigatório, vai ser um processo muito mais fácil. É mais um processo, é mais uma fase que vai ser criada e uma fase muito importante, que ela tem repercussões internas. Você, por exemplo, operacionalizar os dados dos funcionários, dos fornecedores, e externas. Fornecedores iriam para os externos, como os consumidores em especial. Então, o pessoal hoje que já executa essa questão do compliance, eu tenho certeza que é quem mais está estudando e mais vai estar apto a aplicar essa questão do LGPD. Tu concorda com essa visão? Como é que tu tem visto? Concordo. O que eu acho, né? Assim, primeiramente, a minha preocupação da vida está sendo todas essas questões em cima do compliance officer, né? É ambiental, social, LGPD, não precisa ser assim. Podem ter vários profissionais atuando. Explica aí pra gente, né? O que é o compliance officer, para quem não tem conhecimento. Pronto, gente, o compliance officer é a pessoa para responder por esse negócio aí todinho. Então, aquela pessoa ali, ó, que vai ajudar, né, na tomada de decisão, que vai reunir, vai estar ali vigilante, tudo, fazendo essa conformidade, pensando nos treinamentos, é o compliance officer, é como se fosse o responsável, o coordenador desse setor, né? Quem vai responder pelas políticas de integridade. Então, tem um pouco disso, né? Do compliance officer também não ser um polvo. Apesar da gente ter que entender de muita coisa, você pode contar, por exemplo, eu posso ter um outro escritório que é muito comum, né? Eu tenho um escritório que vai fazer o trabalhista, um escritório que vai fazer o empresarial, societário, eu tenho um escritório que vai tratar de LGPD e o compliance officer vai subsidiar tudo isso de informação ou vai receber todas as informações. Então, eu acho que tem essa questão. Agora, sem dúvida, quando você já tem uma política de governança dentro da sua empresa, esse processo ele é muito fácil. Primeiro que o teu funcionário já está mais sensível a processo. Ele já sabe que existem processos, ele já viu o benefício disso. Porque, assim, a gente só acha ruim um processo antes de você se adaptar. É que nem rotina. Depois que você se adapta todo dia, acordar, comer aquela mesma coisa, ir pra academia, não sei o que, pro trabalho, é uma mão na roda. Tira você da sua rotina que vem uma desgraça. Você não sabe o que fazer. Então, é muito de rotina. E quando você já tem essa cultura, né, do quanto isso te facilita a vida, do quanto isso é interessante, é muito mais fácil você se adaptar. Eu já estou sensível a isso, né? Então, sem dúvida, é um super ganho quando você já tem uma política interna, já tem uma cultura na empresa disso, é muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do professor Cristiano, né? Como está aqui no Instagram dele. Ele bota assim, ó. Eu não sei se tu acompanhou isso aqui no estado do Ceará, né? Qual a sua opinião sobre o decreto da Cefaz de acesso a dados bancários da empresa, né? Isso foi até um objeto de uma live. A live está salva aqui no nosso IGTV. Foi com a Fernanda, que é a secretária
da Fazenda do Estado do Ceará. Foi a nossa live mais acessada. Depois da live, fica no IGTV, o pessoal vai assistir lá, acho que umas 2.500 pessoas já assistiram. Eu não sei se tu teve conhecimento já desse assunto, aí ele está perguntando qual é a tua opinião sobre esse decreto e como fica com a LGPD. E antes de passar para ti, mandando um abraço aí para a Érica, que também está lá na ESA, fazendo um excelente trabalho. Maravilhosa! Então, eu acho que quem melhor realmente pode falar disso é a Fernanda e o Renatinho, né? Que são aí os super especialistas em LGPD. Gente, eu sou aluna do Renatinho. Então... E a live do Renato tá salva também. Quem não Exatamente. Assistiu... Eu acho que ele é quem vai poder se posicionar em relação a isso. Óbvio que existe uma angústia. Porque a gente viu aí vários casos de dados que foram vazados e que estavam em posse do poder público, né? Mas eu acredito que isso é meio que uma tendência, quando a gente vê esse cruzamento de dados, né? Via Receita Federal, via Bacen. E já teve decisão do STF sobre isso, né? Então, exatamente. É uma coisa que veio para ficar, é se adaptar. Exatamente. Então, eu acho que nesse caso é muito mais de como você vai se adaptar, de como você vai se relacionar com isso, do que propriamente de você discordar, sabe? Eu acho que é uma tendência. Agora, o que se espera é que o poder público tenha uma excelente governança desse tipo de informação. Exatamente. Né? Que tenha que arque com a responsabilidade disso. Porque o que às vezes eu percebo é que muitas empresas querem a informação, né? Pelo menos assim, da minha experiência que eu tenho visto, todo mundo quer o seu CPF, mas ninguém quer pagar o custo de guardar o seu CPF. Então, é preciso esse CPF para fazer o cadastro? Sim. Aí quando você fala o custo de uma estrutura de segurança, aí não mais. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Dos próximos tópicos que a gente tinha separado aqui, eu acho até que tu já falou no geral, né? Sobre ESG, sobre o que era isso, né? Tu falou um pouquinho, a questão dos treinamentos, corrupção. E o nosso próximo tópico, eu acho até interessante estar falando dessa questão dos dados, porque também é um caminho sem volta. Essa questão de dados. Não tem como. Por que eu estou dizendo isso, né? A gente vai... Eu tenho estudado muito sobre tecnologia nos últimos meses, por causa da dissertação do mestrado. Estou explorando várias coisas de tecnologia e tenho assistido também alguns vídeos, enfim, pesquisado muito material sobre isso. Eu fiquei um pouco impressionado com a China no que tange a questão tecnológica. A economia de compartilhamento lá, do compartilhamento já é muito difundida. E ninguém usa mais dinheiro. Lá não se faz nada com dinheiro. É tudo via celular. Então você vai pagar, você vai comprar frutas na banca de rua, o cara vai gerar um QR Code e você vai pagar com o celular. O que está chegando aqui agora, essas coisas de você passar ali o celular em vez do cartão, né? Tá começando agora, mas lá já está muito difundido essa questão. E aí eu queria saber justamente de ti, aproveitando aí esse paralelo, do compliance com as grandes tecnologias, as novas tecnologias, o que essas tecnologias podem trazer de benefício e encaminhar em conjunto com o compliance. Bom, vamos lá, né? Isso realmente é um caminho sem volta, isso eu concordo. Né? Porque a gente vai se acostumando a viver com essa facilidade e eu acho que a tendência mesmo é que venha com tudo, porque isso agiliza o processo, isso torna as coisas muito mais fáceis, enfim. E até mais controlável, né? Essas transações elas são muito mais controladas do que a transação via dinheiro. Então, é algo que é legal para mim, é legal para o Estado, é legal para os entes, é legal para um monte de gente. O Estado é ótimo. Exatamente. Então... O medo do pessoal lá na reportagem que eu estava assistindo era justamente esse. Rapaz, eu fiquei meio receoso no começo, porque eu tinha que colocar todos os meus dados. E lá já tem o que eles chamam de super aplicativo, que ele compila tudo num lugar só. Que é mais ou menos o que o Facebook acaba fazendo. Quando você gera as suas senhas para entrar em outras contas, você vincula tudo à questão do Facebook. E aí a pessoa ficava receosa. Mas é um caminho sem volta. Ou ela fazia isso... ou ela não vivia lá, porque não dá para viver. É meio que isso.
Eu acho que é uma adaptação, sabe? Tende a ser uma adaptação, ela vai caminhar. Esse caminho, eu também acredito, pelo que eu leio, meio sem volta. Mas como que a gente pode lidar com isso? Né? E até retomando um pouco do que a gente falou do home office, meio que lidar com essa difusão da integridade, desse valor, da política de integridade à distância, fora. Então, o que a Ambima, por exemplo, está falando muito nos cursos, né? Eles têm um curso sobre mentalidade ética. Por que eles estão fomentando essa mentalidade ética? Porque eles querem que você tenha essa postura quando ninguém estiver vendo, quando não tiver um dano iminente, quando não tiver um prejuízo iminente. É algo que tem que fazer parte da sua cultura. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter uma difusão dessa cultura da integridade. Então, por que fazer certo? Mesmo quando ninguém está vendo. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Sabe? Então, eu acho que tem uma questão aí também muito educacional, né? De difusão de cultura mesmo, de construção de uma cultura. Que é algo que, desde o início, assim, é o sonho de consumo do compliance, né? Difundir a cultura da integridade, né? Construir essa cultura, porque isso, na verdade, isso é a maior demanda do comércio, né? O comércio, ele ama previsibilidade. A gente gosta de negociar com quem a gente sabe que paga, eu entrego, você paga. Então, o comércio é o ramo que mais tem essa necessidade de segurança, tanto que ele é um ramo muito consuetudinário, né? Ou seja, baseado em costumes, porque é aquilo que não vai mudar, ou que vai demorar muito para mudar. Então, eu acho que esse fomento da política de integridade vem exatamente pela necessidade que essas, por exemplo, grandes tecnologias precisam da conformidade da ação do usuário. Então, eu preciso difundir isso para quê? Para que eu tenha mais certeza de que aquilo vai ter uma boa utilização. E o que seria a fadiga de conformidade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu acho que em todos os grandes encontros que eu vi ultimamente, podcast e demais coisas, todo mundo está falando essa fadiga de conformidade. Na verdade, está todo mundo fadigado de tudo, né? A gente está fadigado de estar dentro de casa, a gente está fadigado de tudo isso. E quando você está, por exemplo, em companhias que têm programas de compliance, que são, né, muito pormenorizados, tem várias exigências, quando eu transporto essas exigências para o home office, às vezes elas são um pouco custosas. Então, já existe um pouco do que ele chama dessa fadiga de integridade. É como se fosse uma fadiga de todas essas exigências, esses padrões que eu preciso cumprir mesmo estando na minha casa. Mesmo estando numa situação adversa, mesmo estando psicologicamente afetado, porque tem alguém doente, porque isso, porque aquilo, né? Então, isso, inclusive, tem impactado muito nas relações que envolvem corrupção. Então, se estima que muito do que tem sido apurado de corrupção nessa fase é muito devido a isso. É como se a pessoa estivesse tão exausta que ela toma decisões ruins, ela esquece aquela missão, ela esquece aqueles valores, ela só quer, tipo, tirar alguma vantagem porque ela tá com um problema ou algo do tipo. Então, você tem uma certa fadiga daquela coisa da conformidade. E isso é até cientificamente explicado. Só que muita gente fala sobre isso quando vai falar de hábitos ou quando vai falar de dieta. Tem um autor, por exemplo, que fala que é muito mais fácil você descumprir a dieta à noite. Por quê? Porque você já tem menos energia mental. Você já tomou todas as suas decisões conscientes do dia, que são limitadas, né? Então você está cansado, então você tende a quebrar a dieta mais fácil. Então é o mesmo princípio, né? Como você está fadigado de tomar decisões, você já tomou suas decisões racionais, né? Do dia dizem que tem uma média de 14 decisões, né, racionais que o seu cérebro é capaz de tomar. Então, como tá todo mundo muito cansado e essas decisões passam a ser das mínimas coisas, a decisão de levantar cedo, a decisão de comer algo saudável mesmo nesse momento, a decisão de fazer um exercício físico, como eu tenho tomado muitas decisões para manter rotina, blá blá blá, em tese você tem menos energia mental e aí você fica mais suscetível a quebrar o que seriam esses valores, né? E aí cresce o aumento de problemas internos, de corrupção, enfim, esse tipo de coisa. É a famigerada fadiga de conformidade. Perfeito, muitíssimo bem explicada. Meu amigo, tá faltando um minutinho para a gente completar 1 hora. O Instagram, graças a Deus, está até deixando a gente ficar um Uns pouquinho a minutinhos a mais. mais. Então dá pra gente se despedir com tranquilidade, sem estar Tá naquela ótimo. correria que você fica assim, tá acabando, não sei o quê, enfim. Mas era isso. Jana, assim, foi muito proveitoso pra gente aqui da Talks Prático. Eu, particularmente,
muito feliz, eu viajando no início da trajetória dela, né? Durante algum tempo, eu vi as dificuldades que ela enfrentou de início e como foi se sobressaindo a cada obstáculo. E hoje eu estou muito feliz de ver que você está, ó, lá em cima, no top. E eu não estou falando de outro dia, não. Estou falando por hoje, onde eu vi. Fiquei muito satisfeito e feliz em ver toda a sua desenvoltura, facilidade, enfim, aquilo de quem faz o que ama. É uma pesquisadora por excelência, já terminou o doutorado, fez o mestrado em prestigiadas universidades, foi para a França. Eu sei que ela já deu até aula em francês, je ne parle pas français, but, olha aí, já fui para o inglês. Não dá. Eu não falo francês, mas eu tenho certeza que você, enfim, está muito capacitada, né? E é esse tipo de pessoa que a gente quer receber aqui na Táxi Prático. E a gente agradece muito o pronto atendimento do convite, porque a gente quer passar a melhor informação possível. Eu tenho certeza que hoje, na sua hora, você passou para a gente a melhor informação possível, de forma muito didática. Eu tinha pego esse livro aqui no início, que era... que tu conhece, que a gente já falou, que é da Rosana Kim Jobim. Estava Sim. na live do Renato. E a Rosana, eu conheci ela muito no estado. Eu estava no Comped, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu vi o livro, me chamou a atenção. Ah, vou comprar. Estava pensando em começar a aplicar e tal. E aí a pessoa, olha, tu não quer a assinatura aí da autora? Ela tá aí atrás de ti. Aí a gente se conheceu e desde então a gente vem trocando figurinhas, faz algumas reuniões. Ela foi uma das pessoas que foram muito generosas, o que demonstra que se a gente compartilha conhecimento, aquilo volta para a gente de alguma forma. Então a gente sempre faz alguma parceria, alguma Com live aqui ali. certeza. Quem E emprega é nunca isso, amiga. perde. Muito feliz, viu? Muito feliz e orgulhoso de você. Gente, eu que estou super feliz, não só por poder falar de um tema que eu gosto muito, mas de poder estar aqui contigo, que realmente foi meu colega, meu contemporâneo. A gente se viu muito mais descabelados e, enfim, muito mais loucos, né? Enfrentando todos os desafios que uma graduação no Brasil nos impõe. Mas é muito, muito, muito gratificante poder estar aqui, poder ter sido convidada. Fiquei morta de feliz, até porque vejo que as lives anteriores são de profissionais que eu admiro muito. Ó, Aquela coisa, eu feras, quero viu? ser assim Aqui a quando eu crescer, ó. responsabilidade é grande. Toda vez que eu quero ser assim quando crescer. Então, foi realmente incrível. É um reconhecimento que eu fico muito feliz de receber, porque a gente sabe tudo que passa para alcançar. Feliz de ter sido você, que foi meu colega, meu contemporâneo, que viu muito dessa estrada acontecendo. Feliz de ter vários colegas aqui da comissão de compliance que também estão acompanhando esse trabalho de difusão, mesmo de tornar o compliance algo palpável, algo conhecido, acessível, né, para qualquer um que queira. Eu acho que essa é a nossa maior missão enquanto comissão, é realmente entregar, eu acho, difundir. Quem quiser saber mais, é isso. Então, E muito obrigada lembrando, por essa janela de oportunidade da gente poder falar um pouco aqui. né, eu tenho certeza que aqui vai abrir muito mais portas, viu? Pode anotar. A gente vai deixar salva a live aqui no nosso IGTV e muita gente assiste depois, muita gente mesmo. Porque, queira ou não, ainda é horário de trabalho, a gente está numa véspera de feriado, Com amanhã as certeza. pessoas dão trabalho, estão organizando muitas coisas. Mas eu tenho certeza que muita gente ainda vai acessar. Eu vou mandar para ti depois. No mínimo 500 pessoas assistem a todas as lives que a gente faz aqui pela Tax. Eita, que responsa. É um público grande, um público muito fiel e um público muito curioso de realmente conhecer e de aprender. Eu tenho certeza que isso aqui é uma janelinha para um espaço Ei, maior. ainda bem que tu me disse isso agora, porque senão eu teria ficado travada. Não, fique tranquilo. Você se garante demais. Muito bom mesmo. Pois é isso, Jana. Em nome da Táxi Prático, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu compartilhamento de conhecimento de forma tão leve, tão fluida, tão gostosa de ouvir. Foi muito bom mesmo. E a Táxi continua aqui, pontos abertos, tá? Sempre que, Rafael, eu quero sair uma coisa nova, quero fazer uma live lá, só falar comigo, que a gente marca. Quiser mandar artigo aqui pra gente também, a gente publica, a gente tem um acesso muito bom, uma visibilidade A gente tem que muito fazer boa. Rafael, só para falar só de automação em processo de compliance, viu? Legal demais. E eu tô só estudando sobre isso. Exatamente. Automação. Eu tô dando aqui Muito bom. tudo e passa essa informação. Não, eu tô estudando ainda só sobre automação. Vamos ver como é que a gente Vem quer automatizar meus processos. Olha aí. Um abraço aqui para a professora Vanessa, que eu sei que vocês estão bem amigas também.
Também a Maravilhosa, grande sempre fazendo amiga. parcerias aí em eventos trabalhistas. Maravilhosa, um exemplo, me ensinou muito. Me ensina todo dia. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado aí mais uma Obrigada, vez. gente. E Obrigada, até a Rafa. próxima. Obrigada, pessoal Grande da beijo no Tax coração. Prático, todo mundo que está aqui assistindo. Beijo. Beijo. Tchau.